Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Em aulas anteriores, nós estudamos o conceito de antiderivada. Nós vimos, através do Teorema Fundamental do Cálculo, que esse conceito é muito importante na determinação de uma integral definida. Nesta aula, nós veremos uma forma de representar a família de antiderivadas de uma função, através do que chamamos de integral indefinida. Além disso, nós estudaremos duas técnicas que nos permitem calcular uma integral indefinida: integração por substituição e integração por partes. Vejamos a definição de integral indefinida. Seja f de x mais c a família de antiderivadas de f. Essa família corresponde à integral indefinida de f, que é representada por integral de f de x dx. Em resumo, nós escrevemos a seguinte expressão: integral de f de x dx é igual a f de x mais c. Observação: lembre-se que a integral de a até b de f de x dx é um número, enquanto que a integral de f de x dx é uma família de funções. Como nós vimos na aula anterior, essa primeira integral é chamada de integral definida. Podemos entender esse nome considerando que o intervalo de integração, a até b, foi definido. Já na integral indefinida, perceba que não é definido o intervalo de integração. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, sabemos que a integral de a até b de f de x dx é igual a f de b menos f de a, sendo f de x uma antiderivada de f de x. Esse teorema nos mostra que, para calcular uma integral definida, precisamos determinar uma antiderivada de f. Ou seja, isso significa que primeiro precisamos calcular uma integral indefinida. Em algumas situações, o cálculo da integral indefinida não é tão evidente. Portanto, precisamos estudar técnicas que nos permitem determinar essas integrais. Vejamos as propriedades da integral indefinida. Sejam f e g funções integráveis em um mesmo intervalo i. São válidas as afirmações abaixo. Primeiro, a integral de f de x mais g de x dx é igual a integral de f de x dx mais a integral de g de x dx. Ou seja, estamos dizendo que a integral indefinida da soma é igual à soma das integrais indefinidas. Segundo, a integral de k vezes f de x dx é igual a k vezes a integral de f de x dx, com k uma constante. Nesse caso, estamos dizendo que a integral indefinida de uma constante vezes uma função é igual àquela constante vezes a integral indefinida da função. Podemos dizer, entre aspas, que a constante pode sair da integral indefinida. Utilizando o conhecimento da tabela básica de antiderivadas construída em aula anterior, podemos criar uma tabela básica de integrais indefinidas. Então, nessa tabela, nessa primeira coluna, nós temos a função e nessa segunda coluna, nós temos a integral indefinida dessa função. Então, se nós temos a função x elevado a n, com n diferente de menos 1, a integral de x elevado a n dx vai ser igual a 1 sobre n mais 1, x elevado a n mais 1, mais c. Se temos a função 1 sobre x, a integral de 1 sobre x dx vai ser igual a ln do módulo de x mais c. Se temos a função a elevado a x com a maior do que 0 e a diferente de 1, a integral de a elevado a x dx vai ser igual a 1 sobre ln de a elevado a x, mais c. Agora, se temos a função seno de x, a integral de seno de x dx vai ser igual a menos o cosseno de x mais c. E, por fim, se temos a função cosseno de x, a integral de cosseno de x dx vai ser igual a seno de x mais c. Vale lembrar que sempre na integral indefinida vai aparecer essa constante somando a expressão. Não esqueça de colocar essa constante, pois senão você não vai ter calculado a família de antiderivadas da função que está no integrando. Lembrando-se da aula sobre as regras operatórias das derivadas e da aula sobre derivada de funções inversas, podemos ampliar a tabela básica de integrais indefinidas. Então, aqui nós temos a ampliação da tabela. Nessa primeira coluna, nós temos a função, e nessa segunda coluna, nós temos a integral indefinida. Então, se tivermos a função secante ao quadrado de x, a integral de secante ao quadrado de x dx vai ser igual a tangente de x mais c. Na aula sobre regras operatórias das derivadas, nós vimos que a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. Por isso que podemos escrever esta integral indefinida. Se temos agora a função 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, a integral de 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado dx vai ser igual a arco seno de x mais c.
Para entender essa integral, basta rever a aula sobre derivada de funções inversas, na qual nós vimos que a derivada da função arcosseno de x é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Por último, se temos a função 1 sobre x ao quadrado mais 1, a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx vai ser igual a o arco tangente de x mais c. Novamente, na aula sobre derivada de funções inversas, nós vimos que a derivada do arco tangente de x é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1, e daí a justificativa para escrevermos essa integral. Vejamos um exercício. Calcule a integral de x ao quadrado mais 4 vezes cosseno de x dx. Aplicando as propriedades da integral indefinida e lembrando-se de sua tabela básica, temos que a integral de x ao quadrado mais 4 cosseno de x dx é igual a integral de x ao quadrado dx mais 4 vezes a integral de cosseno de x dx. Essa primeira integral, sabemos que vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante 1. Essa segunda integral, sabemos que vai ser 4 vezes seno de x mais uma certa constante 2. Rearrumando essa expressão, nós vamos ter x ao cubo sobre 3 mais 4 vezes seno de x mais a constante 1 mais 4 vezes a constante 2. Ora, como C1 e C2 são constantes, temos que C1 mais 4 vezes C2 será uma outra constante, que chamaremos de C. Ou seja, ficamos com x ao cubo sobre 3 mais 4 vezes o seno de x mais c. Com a prática, você poderia passar desse primeiro passo para esse último, sem fazer todas essas manipulações com as constantes. O interessante é que você, no final, tem que lembrar de colocar essa constante. É evidente que muitas funções não estão diretamente na tabela básica de integrais indefinidas. Quando isso acontece, precisamos reescrever a integral de modo a fazer aparecer as funções da tabela básica. Vejamos uma técnica para calcular integrais indefinidas chamada de integração por substituição. Considere uma integral indefinida do tipo a integral de f de g de x, g' de x, dx. Fazendo a substituição u igual a g de x, podemos escrever que a derivada de u em relação a x, ou seja, du dx, é igual a g' de x. Ou ainda, podemos escrever que du é igual a g' de x dx. Nesse caso, estamos enxergando esse du e esse dx como diferenciais. Dessa maneira, a integral pode ser reescrita como a integral de f de u du. Perceba como, dessa forma, simplificamos a expressão que aparece na integral. Vejamos o exercício. Calcule a integral de x à quarta seno de x à quinta dx. Vamos definir u como sendo x à quinta. Temos, então, que du é igual a 5x à quarta dx. Ora, se analisamos essa integral, percebemos a presença do termo x à quarta dx, porém, não há esse 5. Como podemos fazer, então? Faremos da seguinte maneira. A integral de x à quarta seno de x à quinta dx é igual a 5 vezes x à quarta sobre 5 seno de x à quinta dx. Eu simplesmente multipliquei e dividi por 5. Ora, agora eu fiz aparecer o termo 5x à quarta dx e nós já tínhamos aqui seno de x à quinta. Podemos, então, substituir x à quinta por u e substituir 5x à quarta dx por du. Ficamos, então, com a integral de 1/5 de seno de u du. Perceba que, para efeitos de resolução, se nessa equação du igual a 5x à quarta dx tivéssemos passado, entre aspas, esse 5 dividindo, ficaríamos com 1/5 de du igual a x à quarta dx. Se tivéssemos substituído essa expressão desde o início, no final ficaríamos com essa mesma integral, a integral de 1/5 de seno de u du. Ora, mas essa integral está na tabela básica de integrais, e sabemos que isso vai ser igual a menos 1/5 de cosseno de u mais c. Lembrando que começamos chamando u de x à quinta, no final ficamos com menos 1/5 de cosseno de x à quinta mais c. Se você quiser agora conferir se a sua resposta está correta, basta você derivar esta expressão. O que você tem que obter é essa função que está aqui no integrando. Ou seja, derivando menos 1/5 de cosseno de x à quinta mais c, você tem que chegar em x à quarta seno de x à quinta. Pode fazer essas contas e você verá que você vai chegar nessa conclusão. Vejamos agora uma técnica chamada integração por partes, que nos permite calcular a integral de um produto entre funções. Considere o produto f de x, g de x. Sabemos que a derivada de f de x, g de x vai ser igual a f' de x, g de x, mais f de x, g' de x. Podemos reescrever essa equação como f de x, g' de x é igual a f de x vezes g de x derivada menos f' de x, g de x.
Integrando ambos os membros dessa equação, obtemos a integral de f de x, g' de x dx é igual a integral do produto f de x, g de x, derivada, menos f' de x, g de x dx. Aplicando as propriedades de integral indefinida e lembrando que a integral da derivada de uma função é a própria função, no final ficamos com a integral de f de x, g' de x dx é igual a f de x, g de x, menos a integral de f' de x, g de x dx. Ora, perceba que essa equação nos fornece uma maneira de calcular a integral entre o produto de duas funções. Nesse caso, o produto entre uma função f e a derivada de uma função g. Vejamos agora a definição do que vem a ser integração por partes. Como vimos anteriormente, sabemos que a integral de f de x, g' de x dx é igual a f de x vezes g de x menos a integral de f' de x vezes g de x dx. Fazendo u igual a f de x e v igual a g de x, temos que du vai ser igual a f' de x dx e dv vai ser igual a g' de x dx. Podemos, então, reescrever a equação anterior como a integral de u dv é igual a uv menos vdu. Essa expressão nós usamos para memorizar esta regra de integração por partes. Vejamos um exercício. Calcule a integral de x vezes e elevado a x dx. Perceba que essa integral não podemos resolver por substituição. Vamos, então, tentar resolvê-la por partes. Vamos começar definindo u como sendo x e dv como sendo e elevado a x dx. Derivando ambos os membros dessa equação, ficamos com du é igual a dx. E agora, nesse outro lado, integrando ambos os membros dessa equação, ficamos com v é igual a e elevado a x. Nesse passo, lembre-se que a derivada da função e elevado a x é a própria função e elevado a x. Por isso que, se fizermos a integral de e elevado a x dx, obtemos e elevado a x. Usando a integração por partes, nós temos que a integral de u dv é igual a uv menos vdu. Fazendo as substituições, no lugar de u colocando x, no lugar de dv colocando e elevado a x dx, no lugar de du colocando dx e no lugar de v colocando e elevado a x, essa equação vai ser reescrita como a integral de x e elevado a x dx é igual a x e elevado a x menos a integral de e elevado a x dx. Ora, a integral de e elevado a x dx é e elevado a x. Então, no final, nós vamos ficar com a integral de x e elevado a x dx é igual a x e elevado a x menos e elevado a x mais c. Lembrando que, para conferir sua resposta, basta derivar este segundo membro. Você tem que obter esta função que está aqui no integrando. Esta aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo.